Oi, pessoal! Esse aqui é o podcast da segunda-feira e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem ele é, por que é que Jesus disse que deixaria o Espírito Santo com a gente e por que isso caracteriza que ele é um amigo presente e inseparável de quem segue a Jesus. Eu sou a Ana Paula, esposa do Júnior, líder do movimento Radiação. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. Muito bom estar com vocês nesse podcast. É isso aí, vamos à vinheta e a gente já começa o nosso papo. Júnior, sábado nós tivemos uma reflexão especial, aquela reflexão entre uma série e outra. Foi sim. Nós falamos sobre o Espírito Santo e você trouxe 3 elementos bastante interessantes que me chamaram muito a atenção porque eu já conheço o tema Espírito Santo, então para mim eu já fui com uma ideia formada. Você trouxe pontos diferentes do que eu estava imaginando que você ia falar. E com base nisso, você falou então que o Espírito Santo é um amigo inseparável que nos fortalece e nos encoraja a enfrentar as fraquezas e os dilemas da vida, foi o seu primeiro ponto, né? Sim. Depois você disse que ele intercede por nós, ou seja, ele tem um papel de intercessor, certo? Isso. Intercessor. E por fim você disse que ele é um amigo para todas as horas, e você usou como base do seu texto Romanos 8, 26 a 28. Você consegue rapidamente comentar um pouquinho sobre a síntese da sua reflexão? Sim, eu usei essas afirmações a partir desse texto de Romanos que você citou, 8, 26 a 28, porque na verdade é assim que Jesus chama o Espírito Santo pela primeira vez, quando ele diz que vai enviar o Espírito Santo para os seus seguidores. E ele chama de Consolador. Eu acho que é importante a gente trazer o contexto que Jesus ainda não tinha morrido, mas ele já sabia que estava prestes a morrer, certo? Já são as mensagens finais que Jesus deixa para os seus discípulos. Sim, no verso 1 do capítulo 14, ele diz assim, aquele famoso: não se turbe o vosso coração, né? Não se preocupem demais, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele fala isso. E nesse contexto ele vai dizer assim: eu vou, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. E a palavra Consolador é a ideia de Paracletos que eu usei lá. A ideia de alguém que está do lado, alguém que fortalece, mais do que consola, no sentido do português que a gente usa. Vai lá consolar que ela está triste. Não é só esse consolo, é o fortalecimento. Não é só o consolo para ajudar a não chorar muito, mas o encorajamento. É a ideia de levantar, de fazer levantar. E intercede por nós. Ele faz a intercessão. Hoje eu li uma frase muito interessante, que as respostas de Deus às nossas orações são mais sábias que as nossas próprias orações. E isso tem muito a ver com a intercessão do Espírito, porque o Espírito intercedendo por nós, ele, ao termos o Espírito conosco, ele sabe exatamente o que precisamos e qual a melhor resposta para as nossas orações. É muito, muito interessante isso. Ok, mas assim, vamos resumir de forma bem objetiva para quem está ouvindo, né? Quem é o Espírito Santo? Ok. Bom, de forma bem objetiva, o Espírito Santo é Deus. Ele vai compor o que a gente chama, na doutrina cristã, de trindade. Okay. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. É interessante lembrar do batismo de Jesus. Sim. Por exemplo, né? Jesus ele vai até João Batista. Sim. E ele vai ser batizado. E nesse momento que ele vai ser batizado, o texto diz lá que o Espírito Santo está presente ali na cena, e se ouve uma voz vinda do céu, do Pai, que diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É importante lembrar também que, pensando na Trindade, ela é presente como Deus é um, certo? Em 3 formas. Ele está desde a criação do mundo. O Espírito Santo, ele criou o mundo. Isso. A ideia, você cita bem, a ideia de que Deus é um. E talvez o melhor termo não seria formas, porque é como se esse um, em um momento, fosse Pai, no outro fosse o Filho e no outro fosse o Espírito. Mas eles estão conjuntamente numa harmonia perfeita, e é quase inexplicável pela lógica que eles são 3.
Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito é Deus, conjuntamente, e agem funcionalmente diferente pela salvação da humanidade. Eu sei que o papo não é trindade hoje, mas uma vez eu ouvi uma coisa que me ajudou tanto, muito. Qual foi? É só você pensar num... Para quem tá com dificuldade de visualizar isso, eu também tinha essa dificuldade. E uma coisa que... dois exemplos que me ajudaram... São exemplos ridículos, mas me ajudaram a entender a trindade é pensar no ovo. Casca, gema e clara, é tudo ovo. O segundo exemplo que me deram foi pensar em shampoo 2 em 1. Quando você tem uma ação condicionante... Tem que dizer 3 em 1, né? Não, tudo bem, mas é que tô trazendo para coisas que são em essência a mesma coisa, mas que têm funcionalidades diferentes. É. Qualquer tentativa de fazer isso é uma tentativa, assim, no meu modo de ver, Você bota dentro de uma bem caixa, frustrada. né? Sim. Né? Mas realmente é essa relação. O nosso Deus, pelo cristianismo, ele é único. Só que ele subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ótimo. Bom, eu acho que para a gente deixar bastante claro, para essa compreensão, né, a compreensão cristã, que o Espírito Santo ele não é somente uma força, né, ou como se fosse um sexto sentido, uma energia, ele é um Deus pessoal também, certo? Sim, essa é a característica principal do ponto de vista da nossa relação com Deus, que Deus é pessoal. E se Deus é pessoal, o Espírito Santo também é pessoa. Ele tem pessoalidade. E João 14 mesmo, para não entrar em outros textos, né, para não alongar aqui, quando Jesus diz, eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês, ele está dizendo que ele mesmo é um fortalecedor. E esse outro é um termo, no grego tem 2 termos para outro, eu acho que eu até já citei no podcast aqui em alguma outra circunstância. Tem o termo outro, que é outro de outra espécie, e outro da mesma espécie. Né? Ah, tá. São palavras diferentes que no nosso português a gente usa a mesma outro. palavra. Eu acho que eu vou citar o mesmo exemplo que eu já citei um tempo atrás. Quando a gente fala assim para o Rafael, eu vou te dar outro brinquedo. E ele tem uma bola e eu dou para ele um carrinho. Ou se eu falasse assim, eu vou te dar outro brinquedo e ele tem uma bola e eu dou outra bola. Então, no português, para facilitar, a gente falaria assim, eu vou te dar outra bola. Sim. No grego não precisaria falar, é só falar, eu vou te dar outro brinquedo. Se eu usar o outro que é igual, ele já entende. Ele já entende que vai ser outra bola. Então, esse outro de João 14 é um outro igual. Então, ele está dizendo assim, o Legal. Espírito Santo, ele é da mesma essência de Jesus, portanto, Deus pessoal. Isso significa dizer, portanto, também, inclusive, que toda ação do Espírito, ela necessariamente aponta para Jesus. Legal, vamos explicar então isso melhor? Vamos dar mais detalhe? Porque quando você diz que aponta para Jesus, está ligado ao fato que todo o plano de Deus, executado por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem o Filho. Ou seja, tem Jesus como centro de todas as coisas. Isso. Todas as coisas convergem em Jesus. E por que convergem em Jesus? Porque o objetivo aqui é reconciliar a tudo e a todos com Deus, certo? Por meio de Jesus, claro. E nisso, o Espírito Santo, ele atua hoje como um contribuidor para esse objetivo, para alcançar esse alvo. Todo o plano de Deus, todo o plano da salvação e da redenção gira em torno de Jesus. Foi do agrado de Deus, na Trindade, definir que Jesus seria o centro do plano. E eu te digo por quê. Porque no plano, Jesus é o homem-Deus. Ele é quem faz a conexão entre a criação e o Criador. A gente já explicou isso na série passada, em que o primeiro Adão, ele erra, então é necessário que o segundo Adão, ou seja, que tenha a essência humana, que o Deus se encarne humano e que ele venha
para não pecar, não cair em pecado, certo? Isso. E aí é interessante, porque aí isso é importante para a gente pensar sobre as experiências com o Espírito Santo. Ter experiências com o Espírito Santo é uma das coisas mais ricas da experiência cristã. Desde o início da experiência cristã, mesmo que a pessoa ainda não saiba, mas ela começa a ter experiências com o Espírito Santo. É ele quem convence a pessoa no processo da mudança de vida. Aquele processo de que você começa a se perceber mudando É a ação do Espírito Santo é na sua uma vida. ação do Espírito Santo na sua vida te ajudando nesse processo de mudança. É ele quem vai agir na mente e no coração humano, despertando mais e mais esse interesse. A presença do Espírito Santo, portanto, ele está com quem segue a Jesus desde o início da caminhada. Quem anda com Jesus tem o Espírito Santo, desde o início da caminhada. E isso desenvolve o que Paulo chama de mentalidade do Espírito, que acontece por meio dessa aproximação de Jesus, da palavra, né? Palavra de Jesus, a Sim. Bíblia, inclusive, e por meio da oração e busca constante do que a gente pode chamar do poder e dos dons do Espírito. Então, o Espírito Santo, essa experiência acompanha o seguidor de Jesus em toda a sua caminhada, no início, na capacidade de se manter próximo, sem desanimar, e também concedendo dons para que a missão de levar as pessoas a Jesus, de conectar as pessoas a Deus, seja cumprida. Que tipo de dom a gente pode dizer? A Bíblia apresenta algumas listas de dons em Romanos, em Efésios, em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios e na segunda carta de Pedro. E Nossa, você tinha isso de cor? oi? Você tem isso de cor? Eu não citei os capítulos, porque aí se já é ter demais, decor, tudo bem, eu a gente citaria dá os uma capítulos. Aham. Mas, então, os estudiosos, eles vão defender que não existe uma lista definida de dons. Não são caixinhas que você tem que se encaixar nelas. Não, a ação do Espírito Santo é ampla, muito ampla, até porque ela é muito experiencial. Sim. Então a experiência, ela é muito subjetiva, concorda? Mas já que você perguntou, você vai ter dons que a gente chama de manifestacionais. Os dons manifestacionais são o que tradicionalmente a gente lá atrás chamava só eles de dons espirituais, que é a lista de 1 Coríntios 9. Lá vai ter dom de cura, por exemplo, a oração. Deus pode usar a oração por Pra meio curar. da ação do Espírito para curar uma pessoa. A gente já viu isso Sim. na nossa vida, no nosso ministério, em familiares nossos. Sim. Uma cura milagrosa. Sim. A possibilidade de ter uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo usa uma pessoa para ter uma palavra que resolve uma situação em que ninguém conseguia resolver. O Espírito Santo atua de forma... E esses dons manifestacionais, a gente costuma dizer que eles não são das pessoas. O dom é dado num determinado momento para Uma determinada situação. uma determinada situação. São pontuais. E aí tem outros dons. Dons de profecia, dons de línguas, tem dons de maravilhas, enfim. Dá um podcast inteiro só para falar de dom. São diversas coisas. Mas aí você vai ter outros dons, que hoje, esse estudo amplo dos dons nessas 4 cartas que eu citei, são dons diversos. Vão ter dons de administração, dons de hospitalidade. E esses são chamados, denominados como? O primeiro é manifestacionais. Isso. E o segundo? Ministeriais. Ministeriais, tá. Que tem a ver com a sua vocação. Geralmente, ele vai se aproximar um pouco da nossa vocação. E também tem dons muito específicos, assim, por exemplo, pastor, mestre, são dons muito Dom específicos. de serviço também, né? Dom de serviço. Então, assim, dom de artes, dons artísticos, podem ser impulsionados pela ação do Espírito Santo. Enfim, a ação do Espírito é muito ampla. Legal. E ela acontece de muitas e variadas maneiras, sempre, e esse é o detalhe, e aí eu volto no começo da nossa fala, apontando para Jesus. Quando o dom ou a ação do Espírito não aponta para Jesus, ela se torna um mérito pessoal, e aí acontece o que a gente já viu muito acontecer, pessoas que
usam isso como Um benefício próprio. e uma medalha, como se fosse melhor que os outros, mas assim, todo cristão tem o Espírito Santo. Esse uso e esses dons, eles são distribuídos também entre todos. Então, no momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo? No momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, porque na verdade ele já agiu antes de você aceitar. Nossa, você me arrepia. Legal. Então me fala uma coisa. Qual foi o motivo de Jesus ter prometido o Espírito Santo? Não foi para conceder dons aos homens, entende? Os dons... É um benefício secundário isso? Não. Os dons, o poder, a ação do Espírito Santo, tudo tem um único foco: conduzir, reconectar e manter as pessoas próximas de Jesus. A Bíblia fala do fruto do Espírito. Uhum. O que a gente pode comentar sobre isso? É um outro aspecto. Outro podcast. Também. Gálatas 5, esse. Aí você sabe. Eu sei o capítulo. Gálatas 5. O fruto do Espírito, é interessante o que você falou, né? A gente costuma dizer isso como a expressão mais assim contextualizada seria caráter e carisma. Isso tem pessoas que são carismáticas, né? Naturalmente. São pessoas assim que aglutinam, as pessoas têm vontade de estar junto. Isso, são pessoas empáticas, agradáveis, carismáticas. Sim. Só que adianta ter carisma sem caráter? Não. E também pessoa que tem muito caráter, mas também não... Você tá charlatão, né? Isso, exatamente. E que tem caráter, mas também não tem carisma, ela é uma pessoa... Ela tem caráter para ela só, né? Sim, as pessoas não têm vontade de estar perto. Então, pra gente não alongar, dons do Espírito e fruto do Espírito frutou, né? É importante isso. Frutou, não é frutos. É caráter e carismas. Legal. Isto é, o fruto do Espírito vai compor o caráter do seguidor de Jesus. Amável, bondoso, paciente, longânimo, com domínio próprio, manso. Olha só quantas coisas. E não são que cada um é um fruto. Em Gálatas 5, o Gálatas 5, a expressão é o fruto. Todas essas coisas são ingredientes ou componentes de um único fruto, do caráter. Legal. E os dons são o carisma. A pessoa é carismática. Mas eu estava falando que tudo isso, inclusive o fruto, é para nos manter próximos a Jesus e parecidos com Jesus. O amor de Deus não concebe a ideia da gente estar sozinho, porque nós não fomos criados para o isolamento e solidão. Eu falei isso no sábado. Falou. A gente precisa uns dos outros e a gente também precisa de Deus. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos faz entender que somos filhos de Deus e nos conduz a viver mais próximo de Jesus. Agora, Júnior, se Ele é Deus conosco, a gente pode ter essa certeza que Ele é o Deus sempre presente, inseparável, mas isso ainda continua sendo uma relação de fé. E é por isso que a Bíblia diz que a gente deve constantemente se encher do Espírito Santo, certo? Isso. Como que isso acontece? Como que você se enche do Espírito Santo? Efésios 5, vamos lá ler? Vamos. Efésios 5, 17, se eu não me engano. Tô bom de Bíblia hoje, Nossa, hoje você tá afiado. É 18. Quase. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Lê os demais? Vamos lá. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Essa busca, Paulo ele vai dizer assim, né? Primeiro ele vai dizer assim, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele vai comparar algo que inebria a mente, né? Sim. Porque a bebida, a embriaguez, você fica fora da sua consciência, né? Certo. Você não dirige bem, você não trança bem as pernas, né? Então o foco aqui também não é beber ou não beber, né? Sim. Mas a embriaguez. E ele vai dizer assim, ao invés de se encher de algo que te tira da sua consciência, se encha daquilo que vai te trazer consciência máxima. Legal. Que é o Espírito Santo.
Encha-se do Espírito. Aí ele diz, como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, reforçando. Isso. Então, trazendo à memória aquilo que, de fato, enche a nossa esperança, enche a nossa alma. De forma prática, a vida comunitária de adoração é uma maneira de buscar a presença e poder do Espírito Santo. Esse é um dos motivos que a gente defende tanto a importância de ir a um encontro, certo? Isso. E não simplesmente você fazer o seu momento de adoração sozinho somente, né? Mas você ter a experiência da adoração comunitária. O isolamento tem trazido esse sentimento ruim para muitas pessoas. Sim. Eu entendo, né? Por um lado, eu acho que a gente tem que estar preparado para esses momentos, porque a vida cristã, às vezes, vai nos colocar em momentos assim, e a gente tem que ter maturidade para passar por eles, mas isso não retira o fato de que a experiência comunitária é inigualável. Então, assim, na experiência comunitária, a gente se apropria do momento de adoração, a gente se apropria da palavra de Deus. E Paulo diz assim, no final do texto ele leu, com gratidão no coração. Então, como é que eu busco o Espírito Santo? Sendo mais grato a Deus. Demonstrando minha gratidão a Deus, me aproximando da palavra de Deus, adorando a Deus. Né? Além, obviamente, de pedir uma oração que deve ser constante para quem anda com Jesus, de forma sincera, pelo poder dele. E o poder do Espírito Santo também não vai dar para a gente alongar, mas em Atos 1 e Atos 2, que é onde definitivamente o Espírito Santo vem sobre a igreja, esse poder do Espírito Santo ele tem um foco de novo, conduzir as pessoas para encher de coragem para ir para a missão, para viver a missão, para falar de Jesus para as outras pessoas. É o encorajamento. Então a gente pede o poder do Espírito que nos move em direção às pessoas, e também a gente pode pedir, Paulo diz que a gente deve pedir pelos dons. Para quê? Para edificar e capacitar a igreja, para que os seguidores de Jesus amadureçam. Para que os seguidores de Jesus precisam amadurecer? Para sair em missão. Sair em missão. É isso aí. Para alcançar pessoas. E então e aí, por isso ele é amigo inseparável. Porque a experiência humana, por outro lado, é uma experiência de altos e baixos. Né? Sim. Então, aí Romanos 8:26 faz todo sentido. Ele nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, que Ele é o Deus conosco e Ele caminha ao nosso lado e dentro de nós, eu acredito assim. Então, do ponto de vista da experiência pessoal, a gente vai ter diversas possibilidades de contato, de experiência, né? Mas sempre lembrando que o foco não é a gente, o foco é o amadurecimento da nossa caminhada como seguidores de Jesus e da disposição para viver uma vida como Jesus, que você acabou de falar, que é em missão para reconectar as pessoas com Deus. Isso. Certo? Isso aí. Vamos refletir, experimentar e expressar? Para refletir, qual era a concepção ou qual é a concepção que até hoje você teve do Espírito Santo? É uma energia, algo que é místico, que precisa de um sexto sentido? Hoje a gente viu que não, que ele é o nosso amigo inseparável, que ele é Deus, assim como Jesus e o Deus Pai, certo? Exatamente. Experimente pedir a presença e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E esteja preparado para se surpreender. E assim, mas como vai ser a experiência? Por isso que a minha experiência, ela é a minha experiência. A sua é a sua e ela pode ser diferente. Paulo vai dizer, quando ele fala de dons, do poder e da presença do Espírito, depois dele falar muito em 1 Coríntios sobre isso, ele diz assim, todos fazem tal coisa, todos têm tal dom, e ele vai dizer que não. O Espírito atua de diversas maneiras. Uma coisa é fato, você não vai ter dúvida. Sim. E para finalizar, expressar. Essa talvez, a expressão nesse assunto aqui, ele serve até como qual é o termo correto? Não é checklist, mas é uma prova, é uma confirmação. Uma validação. Isso, uma validação.
toda a ação do Espírito, da compreensão e da ação do Espírito, ela necessariamente aponta para Jesus e para a missão. Se ela apontar para você somente, para um prazer pessoal, ela... Ou até para te diferenciar, te destacar frente às demais, né? Ela se torna ela se distancia do objetivo do Consolador, do Fortalecedor, que é levar a gente para próximo de Jesus. Essa é a expressão máxima. Viver a missão. É isso aí, levar o evangelho para todo mundo que precisa se reconectar com Jesus. Isso aí. Fechamos? Sim. Preparadíssimo para as suas férias de podcast? Eu tô até gostando da ideia de que eu vou passar 5 semanas de boa. 5 semanas bolando como que você vai me dar folga então depois. Beleza, tá. Beleza? Feito compromisso. Opa, olha, todo mundo vai ouvir, hein? Tudo isso porque a gente começa no sábado uma série chamada Elas. Não perca, pessoal, vai ser muito bacana. Estamos preparando várias coisas. Vamos nessa? Vamos. Então tá bom. Excelente semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana.